Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos, ao meu canal Clodo Feitosa. Vocês podem me encontrar aí facilmente, na internet. E é um grande prazer para mim estar aqui novamente conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes, para nos ajudar na nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Meu nome é Clodoaldo Feitosa e o objetivo desse canal é ajudar pessoas de todas as religiões a viver sua espiritualidade. Mas, como vocês sabem, eu falo especificamente a 3 públicos-alvos, que são os seguintes: as testemunhas de Jeová, as ex-testemunhas de Jeová, ou seja, pessoas que saíram da organização das testemunhas de Jeová, e também aos espiritualistas. É claro que meu trabalho está voltado para todas as religiões, mas esses 3 públicos em particular são objetos desses meus vídeos. E isso acontece porque, como vocês sabem, eu fui testemunha de Jeová por 7 anos da minha vida, e também já fui, e eu atualmente sou um pesquisador independente das religiões, da fé e da espiritualidade, e me considero espiritualista. Então, por essa razão, os meus vídeos são voltados para todos esses públicos, ok? Como eu já disse a vocês também em outros vídeos, eu respeito todas as religiões. Encaro as religiões como sendo caminhos diferentes que tentam aproximar o homem com Deus. Para mim, não importa a religião que a pessoa tem. Isso é apenas um rótulo. Se a pessoa faz o bem, pratica o bem, a lei de amor e de caridade que foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus e também por outros mestres espirituais, então a religião é o que menos importa. É apenas um rótulo que a pessoa tem. Agora, as diferentes maneiras com as quais as pessoas expressam as suas crenças, a sua crença em Deus, então isso para mim é algo pessoal e de cada pessoa. Então devemos, a melhor coisa a fazer é respeitar cada uma delas. Além disso, eu não sou a boca de Deus, não sou o canal de Deus aqui na Terra, e portanto o que eu falo aqui nesses vídeos são meramente minhas crenças pessoais, minha maneira pessoal de ver a vida e o universo, e portanto são crenças que foram construídas ao longo de muitos anos de estudo, com base nas mais variadas fontes e experiências pessoais. E, portanto, eu não tenho a menor pretensão de que o que eu falo seja encarado como sendo a verdade absoluta. Eu não sou o dono da verdade, ok? Não quero que você seja meu seguidor religioso. Definitivamente não. Ao contrário, eu quero que você seja uma pessoa livre, capaz de pensar por si mesma e que também que seja capaz de fazer uma síntese daquilo que você estuda e desenvolver suas próprias crenças. Para mim, a verdade está dentro de nós mesmos, ou seja, está dentro de você, aí que me escuta. E por essa razão, nós não vamos encontrar essa verdade em livros, em filosofias ou em doutrinas. Os livros, as doutrinas e as filosofias nos ajudam, é claro, para obter conhecimento espiritual. Mas, ao meu ver, não existe aquela verdade religiosa que vai adaptar-se a todas as pessoas. Para mim, cada pessoa tem suas próprias características e isso precisa ser levado em conta quando o assunto é fé e espiritualidade. Entretanto, eu gostaria muito que você fosse seguidor aqui do canal, que curtisse, compartilhasse os vídeos, porque assim você está me ajudando a fazer esse trabalho. E hoje o tema que eu escolhi é muito importante. Trata-se de respostas às questões feitas por pessoas inscritas neste canal e que entraram em contato comigo e que fizeram essas perguntas, e eu achei então interessante fazer um vídeo respondendo aquelas mais importantes, aquelas que são mais repetidas, eu resolvi responder através desse vídeo. Eu sempre que eu publico um vídeo novo, na descrição do vídeo, sempre eu deixo maneiras através das quais vocês aí que me escutam poderão entrar em contato comigo. A maioria das perguntas que me fazem,
eu prefiro responder pessoalmente, através de e-mail, né, da pessoa. Ela manda a pergunta e eu mando a resposta que eu entendo, né, de acordo com o que eu acredito, por e-mail. Entretanto, há algumas perguntas que são muito repetidas e por essa razão eu resolvi fazer esse vídeo explicando, né, o meu ponto de vista sobre algumas dessas coisas. Então vamos lá, né? Eu não vou aqui mencionar o nome da pessoa, né, que me fez a pergunta, porque a maioria das pessoas que falam comigo, né, elas pedem sigilo, porque elas temem, né, de alguma forma se expor, né, a alguém e por essa razão acabar tendo algum tipo de represália, né? Então, por essa razão não vou falar o nome da pessoa que me perguntou, ok? Então vamos às perguntas. Primeira pergunta: por que você não responde às críticas que lhe são feitas aos seus vídeos e não debate com aqueles que discordam de você? Bem, dependendo, né, da crítica, eu respondo sim. Por quê? Porque eu acredito que a crítica pode sim melhorar o meu trabalho. Mas não é toda crítica que eu respondo. Eu respondo somente aquelas críticas nas quais eu percebo um real objetivo de ajudar a melhorar esse trabalho. De corrigir algum equívoco que eu tenha falado, ou de algum dado errado que eu tenha mencionado, ou ainda de citar, para que eu possa citar alguma fonte que eu utilizo, né? Agora, críticas no campo pessoal, da crença da pessoa, de cada um, aí eu prefiro me abster de responder. Por quê? Porque eu decidi respeitar todas as pessoas e a forma de pensar de cada uma delas. E eu aceito que existem formas diferentes de mim, formas de pensar diferentes da minha. Pessoas que acreditam de outra forma, diferente do que eu acredito. Se a pessoa está convencida daquilo que ela acredita, então, e isso que ela acredita vai de encontro com o que eu acredito, então, ao meu ver, nada mais resta a fazer a não ser respeitar um ao outro, ou seja, deixar que a pessoa continue acreditando no que ela acha e eu continuo acreditando no que eu acredito. Nada do que eu disser, né, vai fazer com que a pessoa mude de opinião. E também, nada do que ela disser vai fazer eu mudar a minha. Então, para manter a paz, eu prefiro, então, não responder a crítica desse tipo e deixar que a pessoa continue tendo a sua própria crença. E eu continuar tendo a minha crença. Então, essa é a razão pela qual eu não respondo a algumas críticas, ok? A segunda pergunta é a seguinte: por que você faz esse trabalho? Me perguntou um dos inscritos. Por que você critica tanto a organização das Testemunhas de Jeová? Não seria melhor para você e mais proveitoso, perguntou esse seguidor, você se concentrar em falar sobre suas novas crenças e seguir a sua vida sem falar da organização? Então, essa foi uma pergunta muito interessante, né, que eu achei. Né? E a resposta é a seguinte: eu faço esse trabalho porque eu acredito que muitas pessoas, né, ele é necessário para muitas pessoas. É provável que vocês já tenham assistido outros vídeos produzidos por outras pessoas dissidentes das Testemunhas de Jeová, que são várias na internet. Né? Inclusive, eu tenho mais profundo respeito, né, por essas pessoas, admiro elas, né, acho que elas são, por assim dizer, colegas de trabalho, porque nós estamos fazendo uma coisa semelhante. Considero eles meus irmãos, mesmo que tenham crenças diferentes das minhas, e que estão fazendo um trabalho importante de esclarecimento. Eu digo até que aprendi muito com eles, que sou grato a eles, entendeu? Então, é assim que eu vejo esses outros canais, né, de outras pessoas dissidentes das Testemunhas de Jeová. Mas vocês também já devem ter notado que a maioria desses canais se concentra em apenas expor as crenças erradas das Testemunhas de Jeová, e a fim de fazer com que você não mais acredite nessas crenças e, eventualmente, deixe a organização das Testemunhas de Jeová. Na maioria dos casos, essas pessoas não lhes dão, né, não dão a você nenhuma outra alternativa de crença, a não ser aquele velho feijão com arroz, né, conhecido das igrejas evangélicas, né, que você já recusou quando você se tornou testemunha de Jeová, por exemplo, a saber, o inferno de fogo, né, a trindade e esse negócio de aceitar a verdade, aceitar Jesus, que na realidade não significa aceitar Jesus,
Significa, na realidade, aceitar uma determinada igreja e aceitar a liderança dessa igreja mandando na sua vida. Então, isso é o aceitar Jesus que tantos falam, né? Então, esse tipo de aceitar, aí eu discordo, né? Respeito os que acreditam, mas, no meu ponto de vista, não é isso bem que significa, né? Então, eu particularmente acredito que é muito difícil viver nesse mundo sem acreditar em nada, sem ter fé em alguma coisa. E aí, até alguns desses canais, infelizmente, deixam na pessoa um profundo vazio espiritual. A pessoa fica sem saber em que crer daqui para frente, fica sem confiar em ninguém, e muitos até incentivam o materialismo, o ateísmo ou a indiferença em relação a algo que seja espiritual. Então, eu não acredito que deva ser assim, né? É muito difícil viver nesse mundo, como eu já falei, sem acreditar em nada, sem ter fé em alguma coisa, sem ter esperança em algo, né? Desconfiando de tudo e de todos. Então, é difícil viver assim. Então, por essa razão, eu acredito que é necessário que nós possamos ter uma fé raciocinada, né? Uma fé que esteja baseada na razão e que seja capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Por essa razão, ao falar dos erros da organização, ao mesmo tempo eu respeito a organização como sendo uma religião de pessoas, um grupo de pessoas que está ali se esforçando para fazer a vontade de Deus. Mas acredito sim que é possível ser uma pessoa de bem, uma pessoa espiritual, uma pessoa boa, né, estando fora dessa religião, ou de qualquer outra religião, né, não somente essa. Eu advogo a possibilidade da gente ter uma fé que não seja exclusivista, ou seja, uma fé na qual você não vai querer negar a fé do outro. Mas, ao passo que eu respeito, né, a fé dos outros, eu também tenho o direito de falar sobre a minha fé, sobre a minha crença, sobre aquilo que eu acredito, sobre a forma que eu vejo o mundo, né? Mas sem impor nada a ninguém. Então, aqui eu não estou impondo nada a ninguém. Você é livre, né, para acreditar naquilo que você acha ser melhor. E é exatamente isso que eu faço, né, quando eu falo dos preceitos da filosofia espiritualista. Você não é obrigado a crer em nada do que falo, mas eu estou apenas apontando outros possíveis caminhos para a sua espiritualidade. E você decide segui-los ou não, ou seguir o que outros dizem, certo? Então, é por essa razão que eu faço esse trabalho, porque existem muitas pessoas necessitando disso, né? Necessitando. Agora, eu não quero que você seja meu seguidor, eu quero que você seja uma pessoa livre e capaz de encontrar a fé por si mesmo. A título de exemplo, né, só para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, né, por que eu continuo fazendo ele, eu vou citar aqui 2 exemplos de duas pessoas inscritas nesse canal e que entraram em contato comigo dizendo qual foi o resultado deles terem assistido alguns desses vídeos e meditado em algumas das ideias, né, sem se tornar seguidor meu, né. A título de exemplo, né, um jovem que é assinante deste canal entrou em contato comigo recentemente e me disse que o que eu falei, né, nos vídeos ajudou ele a evitar que ele tirasse a sua própria vida. Sim, devido às pressões que ele vem passando atualmente, a situação que ele tem lá, né, da casa de perseguição que existe na casa dele. Então, isso é um resultado muito importante, porque ele disse que depois de assistir esse vídeo e meditar nas ideias que eu falei, percebeu que há sim saída para a situação que ele está passando no momento. Já uma outra jovem que entrou em contato comigo também recentemente, ela disse que o que eu tenho falado nesses vídeos tem ajudado ela a se reencontrar espiritualmente. Ela disse que depois de ouvir o que eu falei, pôde refletir e se sentir em paz consigo mesmo e voltar a buscar a espiritualidade, que é o mais importante ao meu ponto de vista. E além disso, eu tenho inúmeros relatos, né, de pessoas que me escreveram e que me disseram que tiraram proveito de alguma forma desse trabalho, né, desses vídeos que eu estou publicando. Assim, eu vejo que eles estão sim cumprindo uma necessidade social, uma necessidade que as pessoas têm. E é por essa razão que eu continuo fazendo. E você?
tem alguma experiência, tem alguma história para me relatar sobre como os vídeos que você assistiu aqui nesse canal ajudou você de alguma forma, né, na sua vida ou na sua caminhada espiritual? Se você tiver, eu peço que você entre em contato comigo, né? Os meios de você fazer isso estão aqui na descrição do vídeo, ok? E sim, né, eu poderia dizer que talvez fosse realmente mais proveitoso para mim, em termos de visibilidade, né, não mais falar para o público Testemunho de Jeová e para o público ex-Testemunho de Jeová. Talvez fosse até melhor para mim, assim, mais visível, assim, ter mais seguidores, né, mais pessoas, né, falando comigo. Eu já pensei em fazer isso, sim, algumas vezes. O público do Testemunho de Jeová e esse Testemunho de Jeová é um público difícil. Por que eu posso dizer isso? Porque na maioria dos casos, eles não dão retorno, né? Eles não dizem o que acham dos vídeos, eles não curtem, não compartilham, não comentam, né? Não dão quase que nenhum retorno, né, do trabalho. E assim, porque na maioria das vezes eles têm medo de se expor, medo de falar, medo de receber alguma represália por estarem assistindo esses vídeos. Então, eu continuo esse trabalho voltado para eles, porque vejo que tenho ajudado, sim, muitas pessoas com esse trabalho. Por fim, esse é um trabalho totalmente sem remuneração. Eu posso dizer isso a vocês com toda firmeza, porque a minha conta aqui do AdSense, aqui do Google, não sei porquê, né, houve um problema lá e eles desativaram a minha conta e, portanto, eu não recebo nada pelas visualizações desses vídeos. Eu poderia ter milhões de visualizações, mas não receberia nada financeiramente porque a conta está desabilitada. Eu já tentei entrar em contato com eles, tentei consertar, mas não foi possível, né, até agora. Então, eu continuo fazendo o trabalho, porque o objetivo desse trabalho não é ganhar dinheiro. É um trabalho que eu considero caritativo, ou seja, um trabalho de auxílio a outros. E esta é a razão também pela qual eu não me interesso muito em debater com ninguém, né? Então, cada um que siga a sua fé, que siga o que você acredita, certo? Se acha interessante as minhas ideias, ótimo. Então, a gente compartilha de algumas coisas. Se não, continue com sua vida, siga a sua fé do jeito que você acredita, né? Eu não tenho interesse em debater com ninguém sobre quem está certo e quem está errado no lado espiritual, certo? Isso é um assunto, para mim, totalmente pessoal de cada um. A terceira pergunta é a seguinte: você fala que é espiritualista, disse esse seguidor. O que isso significa? Qual é a diferença entre espírita e espiritualista? Certo? Então, a diferença é que um está contido no outro, ok? Espiritualista é todo aquele que acredita na existência do espírito, na vida após a morte. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, como eu dizia, todo espiritualista é aquele que acredita, né, na existência do espírito, na vida após a morte, na existência do plano espiritual e a interação que existe com o plano físico, que acredita na comunicação com os mortos, que acredita na pluralidade dos mundos existentes na vida após a morte, certo? Então, isso é um espiritualista, é uma pessoa que acredita nessas coisas. Então, nem todo espiritualista é espírita, certo? Agora, todo espírita é um espiritualista, certo? Então, eu vou explicar melhor. Os espíritas, né, são aquelas pessoas que acreditam e vivenciam a obra de Allan Kardec e que estão organizados dentro das regras da Federação Espírita Brasileira. Normalmente, eles se reúnem em centros espíritas kardecistas, nos quais você terá uma reunião muito semelhante à maioria das reuniões cristãs, das igrejas cristãs, com palestras e atividades, né, voltadas para as necessidades espirituais daquelas pessoas, né? Os espíritas também são cristãos, né? Por quê? Porque eles aceitam o Evangelho de Jesus com todo o arcabouço de crenças, né, que Jesus trouxe. Inclusive, a crença cristã, ela vai estar muito bem explicada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Já os espiritualistas, é mais amplo a coisa, certo? Essas pessoas, elas não se limitam apenas à doutrina de Allan Kardec.
né, que foi codificada, né, por Allan Kardec. Por exemplo, os budistas são espiritualistas. Os umbandistas são espiritualistas. O pessoal do candomblé é espiritualista também. Os frequentadores do Vale do Amanhecer, né, que é uma outra denominação que existe aqui no Brasil, também são espiritualistas, né? Inclusive eu conheço pessoas de todas essas correntes, né? Converso com elas, né? Tenho amigos, né, que são dessas correntes, e todos eles acreditam em coisas semelhantes, né? Acreditam na imortalidade da alma, na existência do espírito, na possibilidade de comunicação com os mortos, acreditam também na existência da reencarnação. Então, são coisas que são... é uma filosofia que permeia várias, né, várias correntes. Tem também, né, o candomblé, né, como eu falei, Vale do Amanhecer, e tem várias outras correntes, né, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, né, tem muitas outras religiões e crenças que são espiritualistas, né, ou seja, que dentro delas você vai encontrar os preceitos espiritualistas, né, que eu falei, né, imortalidade da alma, reencarnação, existência do plano físico e do plano espiritual, a vida após a morte, né? Então, essas são as principais, né, coisas que existem da filosofia espiritualista. Você, assim como eu, pode ser um espiritualista sem fazer parte de nenhuma dessas correntes. Por quê? A filosofia espiritualista é um modo de pensar e um modo de viver a vida, né? Então, você pode ser espiritualista sem ser parte de nenhuma dessas, se você quiser. A filosofia espiritualista é uma forma de pensar a vida e de agir que está acima das religiões nesse sentido. Permeia todas elas. E, para quem é espírita, né, o próprio Allan Kardec disse, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele disse o seguinte, que a filosofia espiritualista, nas palavras dele, o Espiritismo, é o futuro das religiões. Ou seja, as religiões no futuro, na realidade nessa nova era que a gente está vivendo, elas não vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo, mas elas vão se inteirar dessas questões, né? Da imortalidade da alma, da reencarnação, né? Isso vai ficar tão evidente e tão claro e provado até cientificamente que não vai restar outra coisa a elas fazerem a não ser aceitar esses preceitos, né? Então, Allan Kardec previa isso, né, para o futuro das religiões. Aqui, a quarta pergunta é a seguinte: você tem uma religião? Né? Me perguntaram. E a resposta é: sim, eu tenho uma religião. A minha religião se chama clodoaldismo. Interessante, né? É uma religião nova que só tem um líder e um seguidor, que sou eu mesmo, certo? Eu me considero o centro da minha religião, o centro da minha espiritualidade. É claro que eu não sou o único a fazer isso, né? Existem outras pessoas que também agem assim. Inclusive, eu acredito que assim será a religião da nova era. Não vai haver mais tantas pessoas seguindo religiões e correntes, não. As pessoas elas vão desenvolver uma espiritualidade própria, né? Assim como eram alguns mestres do passado. Por exemplo, Buda não era budista, Jesus não era cristão, né? Eles eram eles mesmos, né? Então, é mais ou menos assim que, ao meu ver, as coisas vão funcionar com respeito à espiritualidade daqui para frente. Então, hoje eu aprendo de vários mestres de todas as religiões. Eu estudo, né, livros de todas as religiões, de várias pessoas, várias filosofias, né? Eu sou livre, me considero livre para aceitar aquilo que eu quero crer, né? Aquilo que eu acho importante crer. E aquilo que eu vejo que não tem fundamento nenhum, eu simplesmente rejeito, né? Simples assim. Então, isso é você ser o centro de sua religião. Eu sou livre para definir as diretrizes espirituais, morais e éticas da minha vida e o meu caminhar, né? Com base, é claro, em muitos livros, em muitas filosofias, em muitas doutrinas. Então, tem muita coisa hoje para estudar. Isso tudo dentro do livre-arbítrio, né, que Deus nos deu. Então, eu não preciso de nenhum canal, de nenhuma pessoa interpretando as coisas, né? Eu mesmo posso fazer isso, né? Eu posso aprender sobre Deus, até porque Deus, né, eu sou parte de Deus. Deus está em mim. Então, não há necessidade de
nenhuma pessoa entre um e outro, né, entre Deus e o homem, ao meu ver, né? Você mesmo pode ter a sua relação pessoal com Deus. E a quinta pergunta, né, que me fizeram é a seguinte: que livros você recomendaria, né, para ler? Já diz o antigo ditado: a mente vazia, oficina do diabo. Assim, é muito importante, ao meu ver, que você se torne um leitor, né, que faça da leitura um hábito na sua vida. Hoje em dia nós temos infinitas obras e vários autores que podem ajudar você a se desenvolver intelectualmente e espiritualmente. Então, eu deixo aqui algumas dicas para você ler. A primeira e a mais importante delas é a Bíblia, né? A Bíblia é uma fonte de conhecimento espiritual muito ampla e realmente nós devemos ler a Bíblia, né? Eu pessoalmente já li a Bíblia umas 3 vezes e tenho várias outras traduções aqui, né? Além da tradução do Novo Mundo, tem várias outras traduções que eu leio e leio sempre, né? Sempre eu estou aprendendo da Bíblia. Para quem foi ou é testemunha de Jeová, tem 2 livros importantes, né, que eu recomendaria a leitura, que é o livro Crise de Consciência e o livro Em Busca da Liberdade Cristã. Esses livros foram escritos por um ex-membro do corpo governante, o Raymond Franz, né, que faleceu em 2007, e que tem a experiência dele, né, lá no corpo governante, como ele conseguiu desenvolver uma fé depois de sua saída da organização aos 60 anos. Então, é um livro muito interessante, vale muito a pena. Inclusive, ele está disponível para fazer download na internet. Eu vou deixar também aqui links, né, para você baixar, caso você queira. Eu sugeriria também a você a leitura da obra de Allan Kardec. Né? Por quê? Porque ela tem lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese. E desses livros, ele, por assim dizer, codifica a filosofia, a doutrina espírita, que eu chamaria também de filosofia espiritualista, porque vai ter lá esses princípios. Então, ele explica lá bem detalhadamente como é que funciona e eu acredito que vale muito a pena você ler. Inclusive, né, recentemente lançaram um filme, né, sobre Allan Kardec, que eu também recomendo que vocês assistam. É muito interessante o filme, realmente, né, fala como ele era um cientista e como ele aplicou maneiras científicas, né, para analisar o fenômeno espírita lá na França no século XIX, aliás. Então, é muito interessante também esse filme. Tem também os livros clássicos, né, da filosofia, que você pode também entender, através deles, a evolução do pensamento humano. Isso vai deixar você mais intelectualmente preparado para entender, né, a filosofia e para entender também a espiritualidade, certo? Recomendo também a leitura de livros que falam sobre o budismo e também sobre algumas pessoas, né, como, por exemplo, os livros escritos por Chico Xavier, são livros muito interessantes. Então, são algumas dicas de leituras, né, que eu deixo aqui. Também eu gosto muito de ler, né, livros de autoajuda, né, que tem muitas coisas interessantes, né. Então, livros bons, né, que temos aqui de vários escritores brasileiros. Então, eu vou depois, né, fazer uma lista desses livros e fazer um novo vídeo com esses livros, ok? Pois bem, era isso, né, que eu tinha, né, para falar para vocês hoje, né. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um bom final de semana para vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.